Olá, amiguinhos, boa tarde, que bom estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem essa semana, estejam ainda guardadinhos dentro de casa com o papai e com a mamãe, tá bom? Vocês se lembram da nossa aula passada? Quem não assistiu pode clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima para vocês e vai lá na última aula para assistir, para ver o que a gente estava falando, ok? Nós vimos que quando Moisés desceu do monte, ele encontrou aquela bagunça embaixo, daquele bezerro de ouro. E ele ficou muito bravo, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, e começou a falar muito com o povo, brigar com o povo, explicar para o povo tudo que eles haviam feito de errado. E quando Moisés ainda estava no monte, lembra naquele monte, no Monte Sinai, quando ele estava lá falando com Deus, aqueles 40 dias que ele ficou lá e 40 noites, Deus falou para ele muitas outras coisas além dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver uma das coisas que Deus falou, mais uma, das coisas que Deus falou para Moisés, das ordens que Deus deu para Moisés, tá? Essa ordem dizia o seguinte, amiguinhos, que o povo deveria construir, sob a direção de Moisés, uma casa para Deus, uma tenda para Deus. E essa tenda iria se chamar tabernáculo. É um nome meio difícil, Olha aqui para vocês entenderem do que a tia está falando. Seria uma área grande, aonde ela seria cercada por todos os lados, tá vendo? E dentro teria alguns utensílios, tá? E teria também a tenda principal, que era chamada a tenda do chamado, ok? Ou tenda do encontro. Mas nós vamos ver com calma o que era cada coisa dessa, tá? Primeiro, aqui fora vocês percebem que as portas ficavam abertas. Essa porta era feita de tecidos para que o povo pudesse ver o que tinha lá dentro e até se achegar até essa porta, tá? Toda a área restante era fechada com cerca, ok? E a entrada era essa aqui. Nessa entrada, nós podemos ver alguns utensílios. O primeiro utensílio que a gente vê, vocês podem ver aqui, é o altar do holocausto. Nossa, tia, o que é isso? Altar do holocausto? É o seguinte, eu vou explicar. Era uma caixa, olha aqui, amiguinhos, dá para vocês verem. Era uma caixa feita de madeira, coberta de bronze, tá? O bronze, ele é um metal que quando derretido, ele é parecido com o ouro, mas ele não é tão precioso como o ouro, tá? Tipo, segunda qualidade, tá? O ouro, quando derretido, ele pode ser moldado. Então, o povo trouxe para Moisés, conforme Deus mandou, muitos objetos de bronze e de ouro, para que Moisés pudesse construir esse tabernáculo junto com o povo, tá? Então, esse altar, essa caixa de madeira grandona que vocês estão vendo aqui, ela era coberta de bronze, ok? E dentro dela eram oferecidos os sacrifícios de animais pelos pecados do povo. Porque naquela época, amiguinhos, a lei dizia que quando alguém cometia um pecado, ele tinha que oferecer, ele tinha que se arrepender do seu pecado primeiro, e para que ele fosse perdoado, ele tinha que oferecer um animal para que esse animal servisse como um preço para ele poder ser perdoado por Deus, entenderam? Então existiam muitas regras, que a tia não vai ficar falando aqui todas essas regras, Mas dependendo do pecado, era o tipo de sacrifício que a pessoa tinha que fazer para que Deus o perdoasse. Então, nesse altar do holocausto, ocorriam esses sacrifícios de animais, tá? Eles eram queimados aqui, as cinzas caíam lá para o fundo e essa fumaça que subia,
desse sacrifício era recebida por Deus e aquele pecado era perdoado. Esse então, amiguinhos, era o primeiro utensílio, o primeiro móvel, vamos colocar assim, né, pra gente entender o que é isso, que ficava na entrada do tabernáculo, tá? Como vocês podem ver aqui, logo na entrada, porque as pessoas chegavam e deixavam os seus sacrifícios ali. Porque dali para frente as pessoas não podiam entrar. Somente o sumo sacerdote e os seus filhos é que vão entrar dali para frente, entenderam? O sumo sacerdote era Arão. Arão, lembra, era irmão de Moisés e ele tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então só ele e os filhos podiam entrar do altar do holocausto para frente, as pessoas só vinham até aqui, ok? O segundo utensílio que a gente encontrava logo depois do altar do holocausto era a bacia de bronze. Olha que legal! Essa bacia, ela era feita todinha de bronze, aquele metal que eu falei para vocês. E ela ficava cheia de água e os sacerdotes e os filhos deveriam se lavar nessa bacia antes de entrar na tenda do encontro, que era o próximo local dentro do tabernáculo. Eles deveriam lavar as mãos, lavar os pezinhos, tá? Para que eles estivessem limpos dos seus pecados. Era uma representação de uma limpeza, de uma pureza, para que eles pudessem então entrar na presença de Deus. Porque nós, amiguinhos, nós sabemos, né, que quando o nosso coraçãozinho está cheio de pecado, a gente não consegue falar com Deus, a gente não consegue orar, a gente não consegue ter intimidade com o nosso paizinho. A gente precisa limpar o coração, nós já falamos disso, né? Lembra da nossa última aula? Então, aqui também não era diferente. Lá eles se lavavam com essa água e, representativamente, eles estavam puros e limpos para entrarem na presença de Deus. Bom, então, amiguinhos, essa era a área externa do tabernáculo, ok? Toda a parte externa. Quem podia entrar? Como eu falei, o sumo sacerdote. Olha ele aí. O sumo sacerdote era Arão, aquele que era que era irmão de Moisés, que foi com Moisés em toda a travessia, desde o Egito até o deserto. Vocês se lembram disso, né? Lembra? Arão tinha um cajado, ele foi conduzindo o povo, depois ele fez aquela, né, bobeirinha lá do bezerro de ouro, mas Deus perdoou ele se arrependeu, Deus perdoou e ele era um grande homem de Deus. Olha a roupa dele, amiguinhos. Tudo isso foi feito pelo povo, mas foi feito de acordo com o que Deus mandou. Até a roupa de Arão foi feita de acordo com o que Deus mandou, amiguinhos. Tudo aqui tinha um significado. Esse tipo de roupa, de saia que ele está usando, né, que era uma túnica, isso que está no peito dele, aqui, no peito dele, que era a estola sacerdotal, ela tinha 12 pedras, cada pedra significava uma tribo de Israel. O que ele usava na cabeça também, tudo tinha um significado, amiguinhos. Nada estava ali por acaso e nem foi escolhido, nem por Moisés e nem por Arão. Tudo foi escolhido por Deus. Então, daquela parte que nós vimos, além da bacia, que chegava naquela outra tenda menor, somente Arão e os filhos dele que podiam entrar. Essa tenda menor era chamada de tenda do encontro ou tenda do chamado. Era um lugar reservado apenas para o sumo sacerdote. Era um lugar muito bonito, todo coberto de tecidos, de ouro, de peles de animais. Era um lugar muito lindo. Deus fez, amiguinhos, com muitos detalhes, sabe? Deus queria um lugar muito lindo para que ele habitasse, que a presença de Deus estivesse ali, para que o povo percebesse que Deus estava com eles. Porque vocês se lembram, amiguinhos, quando Moisés subiu no monte, o povo achou que Deus tinha se esquecido deles e que Moisés também tinha se esquecido deles. Então, Deus falou para Moisés que seria importante o povo visualizar, mais ou menos, né? Porque ninguém pode ver a Deus, mas entender que Deus estava naquele lugar.
para que o povo não se sentisse abandonado, perdido, entendeu? Porque a gente tem dessas coisas, né? A gente precisa ver alguém para poder entender que aquela pessoa está lá, não é? Então foi isso que Deus quis dar para o povo. Naquele lugar era o lugar da presença de Deus. Então vamos ver lá dentro como que era. Era um lugar menor, então, tá? E também tinha alguns utensílios lá dentro. Vamos ver o que tinha. Olha que lindo, amiguinhos. Tinha um candelabro. Sabe o que é um candelabro? Ele é um conjunto de velas acesas. Sabe aquela vela que a mamãe acende quando acaba a energia, apaga a luz? Então, esse candelabro, ele tinha 7 velas acesas. Ele era feito, amiguinhos, todo de ouro, inteirinho de ouro. Era deveria ser muito bonito, né? Eu não vi não, mas eu gostaria de ter visto, devia ser muito bonito. Todo de ouro, e essas velas, amiguinhos, elas ficavam acesas constantemente, nunca se apagavam. Arão e os filhos dele, eles eram responsáveis por cuidar de todos os utensílios do tabernáculo, inclusive de deixar essas lâmpadas acesas, ok? Um outro utensílio que tinha no tabernáculo era a mesa dos pães. Essa mesa, ela era feita de madeira e recoberta com ouro, todinha coberta com ouro. E em cima dela ficavam os pães, olha esses pães. Parece aquele pão sírio, sabe aquele pão sírio que a gente come daquele lanchinho que é achapadinho, Beirute? Então, o pão sírio é parecido com esse pão que eles comiam naquela época, porque não tinha fermento, chamava pão asmo. E aqui ficavam 12 pães, nessas duas colunas de pão. Essas pilhas tinham 12, como se fossem 12 discos de pizza de pão, também representando as 12 tribos de Israel. E esses pães eram trocados uma vez por semana, e o sumo sacerdote comia esses pães. Nada se perdia, amiguinhos, Deus nunca desperdiçou alimento. E aqui também, esses pães tinham que ficar aqui sempre, representando que a casa de Deus tem que ter provisão, tem que ter alimento, entenderam? E também tinham os utensílios que eram feitos de ouro, que era tipo uma chaleira e algumas coisas usadas ali no momento em que eles comiam os pães, ok? A mesa dos pães, ela ficava de frente para o candelabro. Então vocês imaginem, naquela imagem da tenda pequena, o candelabro de um lado e a mesa dos pães na frente, ok? E no fundo dessa tenda, nós encontrávamos mais um utensílio, que é o altar de incenso. Ele é um altar todo feito de ouro também, de madeira coberta de ouro, igual assim, parecido com aquele altar do holocausto que estava lá fora. Só que aqui não podia oferecer sacrifícios. Aqui apenas se queimava incenso. Incenso, amiguinhos, é um perfume que quando ele fica quente, né? Você aquece ele por baixo e ele começa a sair uma fumaça, exalar uma fumaça, soltar uma fumaça e exalar um perfume muito gostoso. Então eram aromas preparados só para essa finalidade, ok? Não era qualquer aroma, ele era considerado incenso sagrado, não podia chegar aqui e colocar qualquer incenso, tá? Ele era preparado para essa finalidade. E ele ficava o tempo todo aceso, o tempo todo com esse aroma exalando para preparar todo aquele ambiente para a presença de Deus, ok? Aí nós vamos para o lugar mais importante do tabernáculo. O lugar mais importante do tabernáculo era onde ficava a Arca da Aliança, que era no fundo daquela tenda do encontro, separado por um véu, tá? Que separava 2 compartimentos. O lugar santo, que era onde estava o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso, e o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Olha que coisa mais linda, amigos! Ela era feita toda de ouro, por dentro e por fora, e em cima dela tinha uma tampa chamada de propiciatório. Nossa, tia, que nome difícil! Pois é.
Nessa tampa tinha duas imagens de dois anjos, dois querubins, que eram os guardiões da presença de Deus. O que vocês acham que tinha dentro dessa arca? Lembra lá das tábuas que Deus deu para Moisés? Vocês se lembram? Então, essas tábuas, amiguinhos, que Deus deu para Moisés com os 10 mandamentos escritos, ficavam dentro daquela arca. E essas tábuas, vocês podiam me perguntar agora, mas Moisés não quebrou as tábuas quando ele ficou bravo com o povo? É verdade, Moisés quebrou as tábuas. Mas depois, quando eles pediram perdão para Deus e se reconciliaram com Deus, Moisés subiu novamente no Monte Sinai e Deus deu novamente 2 tábuas para ele, escritas com os 10 mandamentos. Entenderam? E essas tábuas, que era a maior preciosidade que o povo tinha de Deus, ficavam guardadas dentro da Arca da Aliança. Lá dentro da Arca da Aliança também ficava, além das tábuas, um pote com maná, que era aquele maná que eles comiam lá no deserto. Lembra aquele pão que vinha do céu? Então, era um pote com maná, ficava dentro da arca, e o cajado de Arão também ficava dentro da arca. Para eles não se esquecerem, amiguinhos, que a presença de Deus tinha trazido eles até aquele local. E o maná foi o que alimentou eles, o que trouxe a provisão para eles o tempo todo. Entenderam? É isso, meus queridos, que eu queria mostrar para vocês. Com essa aulinha a gente conclui a história de Moisés, tá? Dali em diante o povo seguiu pelo deserto e eles levavam esse tabernáculo, viu, amiguinhos? Levavam, para onde eles iam, eles levavam esse tabernáculo. Eles desmontavam e levavam ele. Quando eles acampavam de novo em outro lugar, eles montavam tudo de novo e começavam ali a adorar a Deus. Por isso que essa estrutura, tá vendo? Ela é toda desmontável. Eles desmontavam essa cerca, eles desmontavam a tenda menor e levavam isso conforme eles iam andando, ok? E com essa aula, então, a gente conclui a história de Moisés, tá? Até que eles chegaram na Terra Prometida. E na próxima aula, nós vamos ter algumas coisas diferentes para vocês. Nós vamos ter algumas surpresas, algumas coisas que vocês vão gostar muito. Não deixem de nos assistir, tanto essa aula como as próximas, porque vocês vão gostar, ok? Grande beijo e fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Tchau!